Buenas, pessoal, tudo bem? Vamos para mais um relatório diário do milho hoje, quinta-feira, dia 8 de julho de 2021. Agora são 19 horas 3 minutos e vamos mais uma vez falar de milho, boi, soja, dólar, índice e mercado financeiro como um todo. Se você é novo no canal, se inscreve aqui embaixo, curte o vídeo, ativa aqui o sininho, ativa as notificações para receber os vídeos sempre de forma rápida. Use os comentários também aqui embaixo para comentar. Envia dúvidas, sugestões, isso é muito importante porque faz com que mais conteúdo seja criado aqui no canal e atinja também mais pessoas que estão buscando por esse conhecimento, beleza? Também agora estou com o Instagram, então pode seguir ali @ccmfut, sou eu, ainda não estava postando algumas coisas lá, mas vou começar a postar, até estava gravando alguns videozinhos para subir lá. Quero fazer algo assim mais, que nem eu falei, que eu imaginei em fazer, né? Algo mais didático para explicar algumas coisas assim bem pontuais, bem rapidinhos, talvez com alguns vídeos bem curtos ou até mesmo nas postagens, fazer aquelas postagens que dá para postar mais de uma coisa, arrasta para o lado ali, que acho que dá para ficar bem bacana, algumas coisas interessantes. Beleza? Então me segue ali, @ccmfut, código do milho futuro, não tem como errar, né? Só eu mesmo lá, então pode seguir. Beleza? Também peço que escaneie o QR Code que está aqui em cima ou clica no primeiro link aqui da descrição. Lembrando, né, que é um grupo, a gente criou um grupo do Telegram, lá no Telegram a gente foi lá e criou um grupo. A ideia do grupo, como o próprio nome diz, é um grupo, né? Então, tanto grupo na mesma frase. Mas, enfim, a ideia é um grupo onde todo mundo consiga falar, todo mundo ensina, todo mundo aprende. Então, gente que está começando agora, gente que já está no mercado há bastante tempo está lá. Então, tem gente que está operando ações, quer aprender a operar opções, gente que opera mercado futuro, quer aprender a operar opções, gente que está operando milho, quer aprender a operar boi. Né? Então, tem mercado brasileiro aqui, B3, tem mercado americano, tem outras bolsas do mundo, então tem de tudo lá, tem gente que opera todos os tipos de ativo, faz day trade, swing trade, position, faz de tudo. Aí o bom disso é exatamente essa comunidade com diversos tipos de operadores de mercado diferente, pessoas do mercado físico lá no meio. Aí isso é muito bacana porque faz com que essa troca de informação seja muito importante. Então todo mundo ensina todo mundo. Estou com alguma dúvida sobre como é que funciona a questão da safra, da soja, do milho, algo mais físico. Tem pessoas lá do mercado físico. Estou com alguma dúvida como é que opera opções. Tem gente lá que opera opções que pode ajudar ou pode dar um norte. Fala, ó, pesquisa por tal coisa, vai em tal coisa. Tem pessoal também lá que opera no mercado lá fora. Eu mesmo tenho conta lá fora, opero lá fora também, então também estou sempre dando pitaco lá. Então isso é muito importante. E o bom, né, e o principal, é de graça, não tem que se cadastrar em nada, não tem que botar nome, e-mail, telefone para ficar recebendo spam. Não, só clicar no primeiro link aqui embaixo, na descrição, ou escanear esse QR Code que está aqui no canto da tela, abrir o celular, abrir a câmera, escanear aqui, clicar no link e entrar lá no grupo do Telegram. Beleza? Também, quem quiser uma assessoria mais completa, quem quiser 6 meses de Profit Chart Pro gratuito, quer operar pela XP, ter uma corretagem reduzida, uma corretagem abaixo da corretagem padrão da XP, quer ter um assessor sempre à disposição para quando precisar encerrar uma posição, abrir uma posição, montar uma estratégia de opções. Ah, eu quero ficar comprado no milho, né, para 2022, pode operar já opções lá para o ano que vem, pode fazer seguro de safra, seguro de produção, né? Então isso ajuda bastante. E só um assessor dentro da corretora e principalmente focado no mercado de commodities agrícolas brasileiro vai poder te ajudar e vai poder te assessorar nisso. Então, para quem quiser isso aí e mais todas as vantagens possíveis, né? Clica no segundo link na descrição aqui e abra sua conta na BRA. Lembrando que a BRA é um agente autônomo da XP que representa aí cerca de 25% da renda variável da XP. Então façam as contas, é um agente autônomo bem representativo, financeiramente falando, e o pessoal lá tem ajuda muito, né? Eles têm um comprometimento muito grande com os seus clientes, então eu tenho certeza que quem entra para a BRA não tem o que reclamar do atendimento e do serviço que eles prestam, beleza? Então, segundo link aqui na descrição também, abra sua conta na BRA. Vamos começar com o Ibovespa. Ibovespa caindo 0,25, dólar subindo 0,48, café com 1,02 de alta, milho 1,56 de alta,
a soja 0,30 de queda e o boi gordo com 0,43 de queda. DI futuro subindo 0,73. Lá fora, deixa eu puxar aqui, ó. Lá fora nós tivemos hoje o SPI, o S&P 500, né, caindo 0,81, Dow Jones 0,73 e a Nasdaq 0,60 de queda. As bolsas da Europa aqui também todas em queda e as bolsas lá da Ásia, que agora estão fechadas no mercado também, também em queda. Então o mundo inteiro, na verdade, caiu, né? Então aqui até o próprio dólar index, aqui o DXY também caiu. Os títulos americanos, aqui os treasuries, também tiveram uma queda aqui, né, de 1,4, o de 10 anos, e de 0,24, o de 30 anos. As commodities, vamos olhar aqui, ó, petróleo está aqui em cima, subindo 0,51, milho 1,11 de queda, soja 0,11 de queda, o café subindo 1,53, o algodão caindo 0,86, cacau 0,04 de queda, o lumber 5,14 de queda. O boi gordo também, né, o gado em pé que eles chamam lá, 1,10 de alta. Aí o cobre 0,22 de alta, desculpa, o boi 1,10 de queda, né? E a parte de minério, BHP subindo 1,76, Rio Tinto subindo 0,14 e Anglo América aqui pesando com 4,10 de queda. Hoje eu estou atrapalhado hoje. A Vale caindo 0,78. A ExxonMobil também pesando no petróleo um pouquinho, 0,45, mas pouca coisa. Bom, vamos falar do nosso mercado aqui, começando com o milho, como sempre. Deixa eu pegar o CCM FUT. Hoje é quinta, amanhã não tem pregão, então praticamente hoje é uma sexta-feira, né? Então é um sextou, porque esse candle semanal vai terminar aqui onde está. Tá? Então vamos lá. O milho, gráfico semanal do milho, CCM FUT, contrato perpétuo, contrato permanente, ou enfim, como vocês quiserem chamar. Vinha respeitando a média móvel de 20, furou para baixo, voltou aqui, né? E está acima dela aqui. Então tocou na média, foi embora e está lá em cima no candle semanal fazendo um movimento bacana aqui. Está próximo a essa região aqui, que é uma região de uma possível resistência, que é a região dos R$100, 98, 99, 100 aqui, né? Esse topinho aqui atrás. E aí depois tem lá topo histórico e tudo mais. Mas essa região onde ele está aqui é uma região de briga. No gráfico diário, ele fez um pullbackzinho, ainda está aqui uma entrada, né, uma possível entrada que eu ainda falei ontem, que seria aqui nessa linha vermelha, e ele deu chance hoje, né, então ela bateu aqui, foi lá e ainda fechou na máxima hoje o milho aqui. Eu não estou operando o milho, deixa eu ver os 60 minutos, como é que ele fez. O problema é isso aqui, né, a entrada foi aqui, só que já foi no after de ontem, então hoje ele já abriu com uma alta aqui no primeiro momento do dia, depois ficou no 0 a 0, foi, voltou e terminou o dia com um ponto de alta. Né? Então, e próximo nessa região de topo aqui. Então, por isso que eu não estou entrando ainda. A volatilidade no gráfico diário está nas máximas, virando um pouquinho para baixo, mas ainda está nas máximas, então nada mudou em relação à minha ideia da volatilidade do milho. Ainda está muito alto. Beleza, está com um movimento bacana, possível alto aqui? Tá, então se ele romper aqui, formar um pullbackzinho, um movimento mais bacana, a vol começar a diminuir, aí eu considero entrar. Então não é só sobre como operar e onde colocar a boleta, né? E sim como se comportar frente ao mercado e tentar identificar os melhores movimentos. Eu sempre falo que o bom especulador não é aquele que se mexe muito, e sim o que se mexe certo, é mais estratégico, escolhe mais os pontos de entrada. E na hora de correr também é um dos primeiros a correr. O muito corajoso que fala, não, vai voltar, eu estava certo, acerta uma, duas, três, na quarta quebra. Então tem que ser o primeiro a correr e se movimentar muito pouco. Eu acho que esse aí é o cara que acaba ganhando dinheiro ao longo do tempo. Beleza? Bom, então o milho está fazendo esse movimento aqui, eu por enquanto estou de fora, então quem está comprado, muita atenção aqui nesses 98, 99, vai ser uma região de briga, se romper, vai embora para cima, um bom ponto de condução de stop está aqui, né, na média móvel de 8, abaixo desse fundo aqui, se ele romper lá para cima,
O stop ainda fica aqui, mas aí já quando ele voltar e se fizer um candle preto, um movimentinho para cima, né, um outro pullback, só que de menor amplitude, já dá para puxar ali um possível stop, talvez aqui para um stop, né, por um 0 a 0 ou algo do tipo aqui, aí já não perde mais dinheiro, aí fica bacana a operação. E se firmar acima desse topo aqui, aí beleza, ou desse topo mesmo, né, dá para botar um stop atrás do topo aqui e aí vai embora para cima. Beleza? Seria essa mais ou menos a ideia para o milho. O CCMN, a mesma coisa. O CCMN já está quase rompendo o topo ali, está fechando ali, né? Com um topo, então está quase rompendo o topo. Se romper, mesma história. Se romper aqui já está comprado, ele fizer um movimento para baixo, né, dá para botar um stop atrás o stop hoje deveria estar pelo menos atrás desse candle aqui. Se fizer um movimento desse, dá para puxar o stop ou aqui para atrás desse fundo, junto com atrás desse topo aqui, aí ficaria um stop mais bacana, e se continuar andando, a gente vai carregando o stop aqui. Quem está de fora, né, eu esperaria pelo menos fazer um pullbackzinho aqui, romper e voltar. Eu não compro rompimento, tem gente que gosta de comprar rompimento, por exemplo, botar uma boleta hoje, no fechamento do dia de hoje, tem gente que gosta de comprar rompimento. Eu não sou muito fã desse tipo de operação, eu prefiro comprar candle preto no retorno do que comprar rompimento, porque muitas vezes ele rompe num candle e fecha feio no outro e volta tudo. Ou abre o dia rompendo, deixa um paviozão e vira para baixo. E aí muita gente compra aqui em cima, achando agora vai, e o negócio não vai. Então eu prefiro que se ele for aqui, ele me dê um sinal de entrada, e se ele for e voltar, melhor ainda eu entro aqui. Para mim fica mais barato entrar aqui do que entrar aqui. Né? E entrar numa volta é muito melhor do que entrar ainda na ida. Eu, pelo menos, me sinto mais confortável fazendo isso. Então tem um ponto aqui atrás, aqui teve um outro ponto de possível resistência, aqui ele está bem próximo a uma região que foi fundo, ó, aqui atrás. Né? Isso aqui é o contrato CCMN, olha como aqui também teve um fundo aqui, ó, e um topinho aqui, ó. Então dá para ver como o mercado tem memória nas regiões. Lembrando que é região, né? Ai, 95, 95 com 20, 95 com 10, 95 com 40. É região. Né? Aquela região que tu tira o zoom assim, tira as linhas, no olhômetro parece estar no mesmo lugar. Né? Então a região é o que importa. E o milho no N também é isso aqui. A tendênciazinha que está virando para cima, está bonito. O semanal a mesma coisa, ó, rompeu acima das médias, fechando na máxima. Vamos ver o que ele faz segunda-feira. Lembrando que tem até segunda-feira e amanhã tem pregão lá fora. Então pode influenciar um pouquinho. Mas vamos ver o que acontece. Já o boi, deixa eu puxar o boi aqui, ó. Ó o boi no gráfico semanal. Tocou lá na média móvel de 8 e voltou um pouco. A média móvel de 20 aqui fechando acima dele com muita, mas muita dificuldade, mas fechou ali. Né? O boi fez um movimento chato lá esses dias comigo, porque eu tinha comprado, deixa eu apagar isso aqui. Eu tinha comprado o boi aqui atrás, o boi foi lá, ficou aqui me deixando rico, deixando pobre, depois puxando pobre. Daqui a pouco ele abre, foi lá em cima no primeiro minuto do dia, bate na média móvel de 20, volta com força e me estopa aqui embaixo. Aí no dia seguinte ele começa a subir sem parar e eu fico aqui sentado, chupando o dedo aqui, lambendo minhas feridas. Mas, o que eu fiz no boi hoje? Eu ontem comentei isso e hoje eu fiz isso porque eu vou seguir a estratégia. Apesar de, o que eu sempre falo, quem me acompanha bastante tempo aqui no canal sabe que eu não gosto de operar, não gosto de montar posição na sexta-feira para não ficar posicionado no final de semana. Não gosto, geralmente não gosto. Já aconteceu. Ações impacta mais, isso até mesmo índice dólar, né? Principalmente dólar. Dólar, para eu fazer isso, tem que estar muito afim de fazer. Porque alguma notícia que sai no final de semana, alguma coisa que aconteceu no final de semana, tem sábado, tem domingo, tem um monte de tempo para dar alguma merda, literalmente. E o mercado abrir na segunda-feira todo atravessado. E aí por isso que eu não sou muito fã de dormir posicionado em operações alavancadas na sexta-feira. Até porque geralmente sexta-feira o pessoal realiza lucro de semanal, tudo mais, então muitas vezes acaba o mercado já na sexta já é um pouco mais fraco, às vezes até uns sinais um pouco mais erráticos.
Mas enfim, qual que era a minha estratégia do boi? Eu tinha falado, né, falei várias vezes aqui, eu vou limpar um pouco dessas linhas aqui para ficar mais fácil de falar novamente. A minha estratégia do boi era a seguinte, desde quando eu fui estopado, eu vou botar uma linha mais chamativa que fica mais fácil. Era o quê? O boi caiu, aí ele fez aqui um movimento de fundo duplo, né? Estava começando a fazer movimento de fundo duplo. Eu comprei boi mais ou menos por aqui assim, 320 uns pouquinho. O boi foi lá em cima, voltou e me estopou. Então aqui eu fiquei líquido nesse dia aqui dessa barra preta, eu estava líquido do boi. Aí não comprei aqui, que estava na função da reforma aqui no apartamento e tudo mais, então é uma correria, não tinha nem tempo para olhar pregão. Não comprei aqui, até porque aqui eu olhei, né, mas ele já estava tocando na média, aqui foi uma região onde ele bateu forte, aqui atrás, ó, dá para enxergar, tem uma região de fundo aqui, então por mais que desse vontade de comprar aqui, e aí eu não fiquei muito confortável para entrar aqui também. O que acontece? Aí o boi ontem subiu, fez esse candle vermelho, deixa eu só limpar essas linhas aqui e abrir de novo. O boi foi lá e fez aquele candle branco ali para cima, que foi esse aqui de ontem, que rompeu, fechou acima da média, fechou acima daquela região ali de fundo que tinha aqui atrás. Eu fiquei pensando, poxa, foi bonito o boi e está fazendo um movimento que eu queria que ele fizesse e eu não acredito que ele vai me deixar de fora, que seria um fundo duplo aqui romper para cima. Eu queria exatamente isso, eu só entrei no ponto errado, eu entrei aqui e fui estopado aqui, entrei muito antecipado. Então aqui era o movimento certo de ter entrado. Beleza, não enxerguei esse ponto, estava fora do mercado, quando eu enxerguei já estava aqui. Então o que eu falei ontem? Eu falei ontem o seguinte, o boi foi, beleza, bateu lá em 326, 320 e tantos lá em cima. E eu falei, olha, aqui fica ruim de comprar agora, porque está esticado, né? Fez essa pernada toda aqui, eu não estou afim de pegar um stop desse tamanho e botar meu stop aqui atrás, no primeiro candle preto que ele fizer, eu compro na média, se a média deixar eu entrar. Tanto é que eu vinha carregando. Ontem eu botei uma entrada aqui na média e fui carregando ela ao longo do dia. Não pegou, porque não tocou na média ontem, e eu fiquei de fora. Aí hoje o boi vai lá e me dá a honra, né? Finalmente, de deixar eu entrar aqui nos 320 e poucos aqui embaixo. Fiz uma entrada no boi aqui. Então ele abriu, foi lá em cima, voltou, quando bateu ali embaixo, pum. Botei uma boleta ali em cima da média móvel e o boi pegou a minha entrada e estou comprado no boi nesse momento. Tá? Então, resumo de toda a ópera é isso. Pode o boi me sacanear novamente segunda-feira, abrir batendo e vir aqui testar esse fundo? Pode. Né? Poder pode. Ninguém sabe o que vai acontecer. Mas eu não quero que isso aconteça, obviamente. Eu estou comprado, eu quero que ele continue subindo e quero que ele ande um pouco mais agora. Se ele fizer o movimento que eu quero que ele faça, ele pode vir testar essa região aqui, né? Que seria mais ou menos por aqui assim. E aí, se eu até posso puxar aqui uma projeção de Fibonacci, vamos ver o que acontece se a gente colocar. Vamos colocar aqui atrás primeiro, que é mais curto. O 161 daria lá uns 331. Mas se eu puxar isso aqui para cá, ó, foi onde ele bateu e voltou, daria lá uns 333, que é mais ou menos onde eu quero que ele suba lá. Ó. É uma pernada pequena, mas pode acontecer. Agora, se ele subir, voltar mais uma aqui, aí, bom, aí a história pode mudar um pouco, ele pode ir um pouco mais longe, porque se ele considerar essa perna aqui, ó, aí ele já pode bater os 100% lá nos 336, que daria mais ou menos por aqui, né, nessa região de fundo, e faz sentido, porque tem um topo aqui atrás também, e o 161 da onde? Bem no topo histórico do boi. Então isso aqui alinha bem com essa região. Se ele for lá, então é aquela história. Se ele for bater em 340 e eu conseguir botar uma boleta em 320, eu tenho 20 pontos de boi para cima. Né? Então ficaria bem interessante essa entrada aqui no boi. Se chegar lá, o lucro é grande. Então essa é a ideia. Né? Eu gosto desse tipo de operação assim, onde a possibilidade de haver um lucro grande é muito maior do que a possibilidade de haver um prejuízo grande. Não gosto de entrar em operação, por exemplo, não vou entrar vendido aqui,
né? Pensando num prazo um pouco maior e sabendo que ele pode bater e subir aqui e já caiu pra caramba aqui atrás. Então fica um pouco, e tem um fundo aqui, então fica um pouco chato porque a minha relação risco-retorno não é as melhores possíveis. Eu estou há um tempão vendendo boi, eu vendi boi aqui atrás toda hora, vendi muito day trade no boi em toda essa queda aqui. Aqui eu comprei boi e fui estopado. O milho, vendi boi em toda a queda, né? Faz tempo que eu não compro milho, a volatilidade subiu demais, estou de fora. Então eu estou esperando a hora que diminuir, eu vou entrar e se tudo der certo, eu carrego uma operação por 4, 5, 6 dias, uma semana, duas, enfim, o tempo que for necessário, mas desde que a volatilidade esteja um pouco mais a meu favor e eu enxergue que o negócio fica um pouco mais tranquilo de se operar. Então, é aquela história, o mercado dá dinheiro para quem tem paciência. Eu tive paciência de esperar o movimento exatamente o que eu queria. Pode acontecer de dar errado? Pode, nunca é certo. Se fosse assim, todo mundo era milionário e o mercado nem funcionava. Todo mundo ia operar para o mesmo lado. Mas ele está fazendo o movimento exatamente que eu queria, que é ele fazer isso aqui e voltar para cá. Né? Então, é o que ele está fazendo. Se ele vai fazer isso, eu não sei, mas como eu queria que ele fizesse isso, jogou na minha cara e falou: Ó, Guilherme, te vira, agora é contigo. Beleza, eu vou comprar, né? Então, não tenho como dizer que não e vou seguir minha estratégia. Outra coisa que também é o seguinte, ó. Aqui, ó, cadê a seta? Aqui, ó, tinha a média móvel, ele bateu aqui, foi um topinho. Aqui está a média móvel, né? Então, aqui atrás foi essa região de fundo, lá atrás foi uma região de fundo e foi onde ele bateu hoje aqui. Então, talvez também essa região aqui, ó, seja uma região de resistência. Aqui atrás também teve um topo. Então, ele bater nela de cima para baixo é um ponto interessante para tentar se segurar ali entre 323, 324 por ali. Vamos ver o que acontece. Então, hoje foi uma sexta-feira. Geralmente tem muita realização de lucro na sexta-feira. Da mesma forma, aqui em cima também tem uma região, né, que possa ser uma região aqui de uma possível resistência, onde ele bateu, até foi um fundo aqui atrás. Então, não estou dizendo que ele vai subir com força, mas talvez suba se arrastando. E aí vamos ver o que acontece. Outro ponto que eu não medi, que vamos olhar agora aqui, ó, é pegar e ver aonde que está os 100%, os 50% dessa queda toda. Olha aqui, ó. Tá aqui, ó. Então, os 50% de toda essa queda aqui está basicamente ali onde ele bateu, né? Então, está quase lá. Então, dá para dizer que ele bateu na resistência desse 50% lá. Então, quem imagina, por exemplo, uma queda muito maior, pode projetar aqui mais toda essa pernada aqui de 30 pontos para baixo. Então, o boi bateria lá abaixo dos R$ 300, tá? Se ele chegar aqui. Seria aqui, ó, os 291. Então, os 50% de toda essa pernada está quase ali onde ele bateu e ele voltou um pouco. Então, é aquela história, a análise funciona para os dois lados. Os dois lados têm pontos interessantes. Eu prefiro, por enquanto, operar comprado, média móvel virando para cima, estão quase se cruzando, né? Fez um movimento de fundo duplo, ascendente, né? Sendo o segundo ponto do fundo mais alto do que o primeiro. Então, na minha interpretação, ele está um pouco mais altista no curto prazo. Vamos ver se vai andar mesmo. Beleza? Então, por isso, estou comprado em boi e vou passar o feriado. Estou em Porto Alegre, aqui não é feriado, não vou passar o feriado da B3 comprado em boi. Vamos para o café. Ontem acho que esqueci de falar da soja, né? Estou me lembrando disso. O café hoje, ó, recuperando um pouco, né? Tocou lá nessa região aqui, que foi uma região de suporte, que foi aqui embaixo também, né? Que bateu aqui atrás. Voltando um pouco, está operando abaixo das médias, então o próprio topo de ontem aqui, né? Foi uma região para ele ter uma certa dificuldade, tu vai ter a região das médias aqui. Então o café talvez fique lateral nessa região um tempo aqui, tem um retângulo aqui nessa região, e aí fica um pouco chato de operar, né? Querendo ou não, o café é um ativo que balança demais, ele é um dos ativos mais voláteis do mundo, então em momentos que ele fica consolidado, já não vale muito a pena operar, mas a vantagem é que se acerta o lado depois da consolidação fica bacana, né? Não numa consolidação tão grande, mas por exemplo aqui, ó, subiu um dia, aí ficou 1, 2, 3, 4, uma semana, 5 dias sem fazer nada. No sexto dia,
ele sobe 17 pontos. Aqui também, ele ficou um tempão, aí depois explodiu. Aí fica um tempão, explodiu. Aí, o legal é conseguir enxergar esse tipo de movimento onde o café faz candles fortes e começa a diminuir o tamanho dos candles. Aumenta a volatilidade e diminui. Aumenta a volatilidade e diminui. Ele faz uns dentes de serra aqui atrás, né? Na engenharia a gente conhece isso aqui por ondas dentes de serra, que é aquela onda que vai fazendo uns dentinhos assim, igual isso aqui. Então parece que ele vai fazendo isso, ele explode e vai calmando, explode e vai calmando. Fez isso aqui, né? Agora aqui tentou fazer e aí se perdeu, entrou volatilidade aqui e aí perdeu o fio da meada. Aquilo que eu falo também. Cada vez que um padrão acontece, a chance de acontecer de novo é muito menor. Ele fez isso aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 puxadas. E aí morreu depois da sexta, né? Então deu chance para muita gente entrar. Quem pegou essa aqui, 14 pontos, essa aqui de trás com 16 pontos, e essa lá em cima, né, já depois de um monte de subida, subiu mais 17 pontos, então ele deu bastante entrada. Agora está lateralizando, nada mais justo, tocou lá na média móvel aqui, tocou, desculpa, não, na média móvel não, no fundo aqui, né, no gráfico semanal, está tentando corrigir um pouco. Isso aqui é um movimento, é um padrão um pouco mais vendedor, né, fazendo uma espécie de fundo duplo, um topo duplo. Esse topinho está levemente mais baixo que aquele, mas tem que acionar, tem que dar continuidade. Aí tem uma média aqui embaixo, né? Aqui tem um topo nessa linha preta, então não é algo assim tão trivial para o café, vou corrigir até 150. Não é algo tão trivial. A parte fundamentalista fala muito em quebra de safra bem significativa no café, e aí talvez uma possibilidade de café trabalhar numa alta. Lembrando que se tirar o zoom do café, olha por quanto tempo que ele vinha caindo, e aí se isso aqui for uma reversão de tendência, ele vai começar a crescer um pouco e subir um pouco, nós podemos se dar ao luxo de esperar um ponto bacana de entrada, num ponto de média, alguma coisa assim, porque se ele ficou tanto tempo assim e vai reverter uma tendência, é bem provável que ele fique bastante tempo para cima também. Então, seria muito bacana ele corrigir até uma média móvel bem mais baixa aqui, uma média móvel mais significativa, e a gente tentar comprar numa média dessa, se operar numa média dessa. Aqui, por exemplo, a média móvel de 20, ele tocou aqui, depois ele foi lá em cima e até agora não tocou na média, né? Fazendo gap de média grande, cada vez maior. Então agora ele está voltando, pode ser que aqui numa região de toque de média ele ganhe um pouco mais de força. Beleza? A soja, eu acho que eu esqueci da soja ontem, né? A soja no semanal também está com as volatilidades na máxima. Se eu tirar um zoom aqui, ó, soja no semanal, olha onde é que está a volatilidade dela aqui, né? Está nos níveis históricos da soja. Então aqui, ó, vamos botar mais ou menos em cima da linha. Só teve uma volatilidade parecida lá em 2013, né? Aqui foi onde começou a série histórica, então aqui não conta, mas e aí já vem caindo, mas aqui nesse pico que deu aqui. Depois, nada mais. Depois não teve nem perto disso, a soja ficava bem mais embaixo aqui, mais tranquilo. E balançando bastante, né? Então chegou a cair aqui 20 e poucos por cento aqui nessas regiões, mas a volatilidade chegou na metade do que está agora. Então, e se a gente pegar aqui por tamanho de candle, deixa eu ver se eu acho aqui o outro indicador, que eu não sei, cadê? Não sei, cada vez que eu mexo nisso aqui, some minhas coisas aqui. Não sei o que houve aqui nos meus outros perfis, mas enfim. Eu me lembro que esse candle aqui do diário foi o maior, não, esse branco aqui, foi o maior candle que teve na história da soja. Então, ele ainda está com, hoje, né? Ontem e hoje fez candles menores, mas olha o tamanho desses outros candles aqui, né? Candle de 7%, candle de 6% negativo. Então, esse tipo de coisa são movimentos que eu geralmente não sou muito fã de operar, não sou. Quando acontece isso, eu geralmente pego, independente do ativo. Tiro a mão do teclado, do mouse, fico só olhando e deixo o mercado andar, deixo o mercado calmar. É o que eu falei aquele dia. A volatilidade, ela é ótima, é muito boa, pode ser um ótimo inimigo, um ótimo amigo, né, uma ótima amiga,
e pode ser uma potencializadora de ganhos gigantesco. Dá para ganhar muito dinheiro com volatilidade. Opções mesmo, né? Quem opera opções opera basicamente volatilidade. O que dá dinheiro em opções de forma que o custo da entrada é praticamente insignificante a possibilidade de lucro, ou seja, eu vou pagar 10 centavos num papel e vou vender ele por R$ 5, né, vou aumentar um valor astronômico no papel, e isso só acontece quando a volatilidade aumenta muito. Então, se eu comprar uma put, como eu falei ontem, comprar uma put de BOVA, quando eu estava lá em janeiro de 2020, antes de acontecer o coronavírus, eu paguei 1 centavo naquela opção. Paguei 5 centavos, 10 centavos, que seja. E aí, Bovespa bateu 60 mil pontos, aquela opção de 10 centavos pode ter valido R$ 20, R$ 30. É só fazer a conta quantos por cento isso dá. Então compra 1.000 papéis a 1 centavo, dá 10 pila. E aí bota quantos milhares de reais no bolso? Né? Se vai a R$ 50, tu tem R$ 50.000. Né? Obviamente, eu exagerei em valores aqui para chamar atenção mesmo, mas a potencialização de ganhos é muito grande. Em casos ali que, até mesmo na própria pandemia, né, de valorização de 15 mil, 20 mil por cento em opções. E não é muito incomum de acontecer isso. É só pegar um movimento onde a volta é muito pequena, muito pequenininha, daqui a pouco ela explode. E o contrário também é válido. Quando a volta é muito alta, a gente trabalha vendendo volatilidade, esperando que a volatilidade vai diminuir. Né? E geralmente vai. Ela não tem muito ruído por muito tempo. Então, por exemplo, a soja, que com as vol histórica na máxima, a ideia é que o preço vai diminuir, o tamanho dos candles vão diminuir e a volatilidade vai diminuir. Agora, se a soja vai para cima ou para baixo, isso a gente não tem como saber. Então, a gente fica rastreando esse tipo de movimento e é um movimento um pouco mais bacana. O milho está nas máximas, eu estou esperando. A hora que ele se acalmar e começar a indicar um lado, é para lá que ele vai e aí eu quero estar posicionado nele. Por enquanto, estou de fora. Beleza? A soja no semanal está fazendo aqui, né, um pullback de baixa. Isso aqui é um pullback baixista. Subiu, aí fez um topo duplo, dá para botar aqui, ó. Ah, mas está tendo pouca soja no mundo, a soja vai explodir para cima, blá blá blá. Pode, né? Mas no gráfico aqui é um pullback de baixo. Subiu, né? Veio lá de trás. Vamos puxar um gráfico bonitinho aqui. Veio lá de trás. Aí aqui em cima ela fez um topo duplo, acionou e foi embora. Aí voltou tudo. Metade, né? Tudo não. Tocou na média e veio para baixo no semanal. Então esse movimento aqui, ó, e eu posso pegar, vou até mudar de cor, vou botar um roxo aqui. Esse movimento aqui é um pullback de baixo. Então se ela romper aqui, pode cair mais. Ah, mas não tem soja no mundo, ela vai ter que subir. Beleza, pode subir aqui então. Pode subir semana que vem. Mas o movimento que ela fez é um pullback de baixo. Tem uma resistência forte nesse fundo aqui, ó, nessa região aqui. E tem espaço para corrigir, tem espaço para chegar aqui nos 25, que seria mais ou menos a metade dessa pernada toda aqui. Inclusive tem aqui, ó, um topo e um fundo pequeno, mas tem nessa região aqui. Tá? Não estou dizendo que a soja vai cair, estou dizendo que o movimento no gráfico, esse movimento aqui, é um pullbackzão de baixa no gráfico semanal, apesar de que o maior candle de todos foi lá no gráfico diário e para cima. Então, vamos ver o que acontece. Por isso que eu digo, volatilidade é ruído. Gráfico diário, mesma coisa. Vai e volta, então a gente não sabe para que lado ele está indo. Beleza? O dólar FUT, hoje eu não fiz nenhum day trade, mas ó, segue subindo. Parou lá em cima hoje, parou o vento, né, no gráfico diário, no gráfico semanal, fechando a semana, tocou lá na média móvel de 20, voltando um pouquinho, né, mas ali ó, tem uma região de fundo um pouco mais ali embaixo, né, uma região de fundo aqui, fechou acima, beleza. Vamos ver o que vai. Essa minha leitura que eu fiz aqui ainda é bem válida, né, um candle aqui de correção dessa pernadinha de alta e virar para cima,
É bacana, e se fizer isso, a gente vai lá e compra dólar aqui embaixo, ou envia dinheiro lá para fora aqui também, ou faz os dois, né? Lembrando que é sempre bom aproveitar essas janelas onde o dólar cai, como aqui, que saiu de quase R$ 6, 5,80 lá, e bateu 4,90 e poucos. Essas janelas é muito bom aproveitar para dolarizar parte da carteira. Inclusive, vou fazer um parênteses aqui, é um dos vídeos que eu vou postar no Instagram, né, que eu acho que eu já falei isso aqui. Mas como é que grandes fundos, bancões, grandes instituições costumam lidar nessa parte de câmbio e ganhar dinheiro com isso? Como é que funciona? Suponhamos lá que o Ibovespa está na máxima histórica, o dólar está lá num patamar lá, será de R$ 3. Olha aqui, está lá num patamar de R$ 4, tá? No patamar de R$ 4, e Bovespa nas máximas históricas, lá em final de 2019, início de 2020. Tá? Então tá lá no o dólar a 4 pila, o Bovespa lá em 120 e poucos mil pontos, e tudo bem, tudo certo. A taxa de juros, não lembro como é que estava, mas vamos supor que estivesse lá num 5, 6%, tudo certo. Aí acontece o coronavírus, o americano, né? Vamos pegar o estrangeiro, esquece o americano. O gringo, qualquer um deles, que está aqui no Brasil, ele vai ver que está dando um problema com a pandemia ou com qualquer outro tipo de problema, uma greve dos caminhoneiros, a questão da Petrobras, aquela vez com a Dilma, qualquer outra coisa. O gringo para e olha e pensa o seguinte, fala assim, cara, meu dinheiro está lá no Brasil, está lá em reais, né? A coisa lá não está tão boa, o mundo inteiro não está tão bom, coisa está meio complicada. E o Brasil não é um país tão confiante quanto os Estados Unidos, quanto uma Alemanha, um Japão, algo do tipo. O que que eu vou fazer? Eu já estou ganhando dinheiro no Brasil desde 2017, 2018, já estou com bastante dinheiro investido lá, já ganhei bastante dinheiro. Sabe lá no que vai dar essa tal de Covid que surgiu agora ou coisa assim? Vou pegar um pouco do meu dinheiro que está lá, se não tudo, e vou trazer para cá e vou botar botar no meu cobertorzinho quente aqui, vou botar aqui nos Estados Unidos, o juro é mais baixo, mas pelo menos está garantido. Né? Aí o que ele faz? Ele chega lá, bate na porta lá, ô seu Brasil, eu vim aqui buscar meus investimentos que eu fiz aí, então eu estou comprado em tesouro, eu estou comprado em ações de bolsa, estou comprado enfim, né, em qualquer coisa, eu comprei um monte de coisa aí. E eu quero ir embora. Aí o Brasil fala, beleza, então tá, então é só liquidar as operações lá, o que tiver no prejuízo, azar o teu, o que tiver com lucro, parabéns, pega o lucro e vai-te embora. E aí o gringo fala, beleza. Vai lá e liquida as operações, né, de tesouro, liquida as operações em bolsa, liquida um monte de coisa. No final das contas, vamos supor que ele saiu com lucro lá, pega aquele dinheiro todo e fala, beleza, tem um caminhão de dinheiro aqui, tudo em real, mas eu vou para os Estados Unidos. Para ir para os Estados Unidos, lá a gente usa dólar, euro. A gente usa dólar. Então o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que transformar isso aqui em dólar. E aí ele chega lá e fala, o Banco Central, eu preciso ir embora para os Estados Unidos e eu tenho aqui um caminhão de real. O que eu faço? Não, beleza, me entrega esses reais aqui, compra tudo isso aqui em dólar e pega os dólares e vai embora. Aí o gringo vai lá, compra o dólarzinho e vai embora para casa dele. E aí o que acontece nesse momento? Esse foi um gringo. E aí bota um monte de gringo fazendo isso. Todo mundo começa a vender bolsa, a bolsa começa a despencar, todo mundo começa a vender título do governo, também empurra para baixo. Todo mundo quer sair fora do Brasil, começa a buscar os dólares que ele botou no início, né? Compra dólar, o dólar começa a subir, a gente vê aquela famosa curva da bolsa caindo, o dólar subindo. E os gringos indo embora, levando, né, o nosso dinheiro para fora. E aí o Banco Central, como forma de tentar fazer esses gringos, fala aí, não, fica aí, vai dar tudo certo, confia na gente, vamos conversar, não vai embora, fica mais um pouco. Aquele negócio a gente sabe de amigo contar no churrasco, não, fica aí, é cedo, volta. O que ele faz? Ele fala, não, fica aí. O Banco Central entra fazendo leilão de swap cambial, isso nada mais é do que vender dólar na bolsa, que o gringo está empurrando, está comprando, está empurrando dólar para cima.
e o Banco Central entra vendendo para tentar empurrar para baixo, pega as reservas que o governo tem de dólar e vende, né? E também, como forma de tentar ajudar eles ficarem aqui, paga um prêmio maior. O que é pagar um prêmio maior? Fala, ô gringo, ó, taxa de juros do Brasil estava 5. A gente vai aumentar para 7, então vai aumentar 2%. Para quem vai para os Estados Unidos? Se tu veio para cá quando estava 5 achando muito bom, tu vai embora agora que eu estou pretendendo aumentar para 7 para ti? Fica aí. Aí um pouco fica, o resto vai. Mas a ideia é exatamente essa, entendeu? É assim que funciona. E aí o gringo vai para fora. E aí fica lá fora um tempo. Daqui a pouco, o Brasil está lá todo despinguelado, né? Então um monte de gente foi embora. O gringo tá lá, o gringo saiu daqui com $1, vamos supor, estava R$ 4. Deixa eu botar na minha tela aqui. O gringo saiu daqui com $1 a R$ 4. Aí aconteceu o Covid, aconteceu um monte de coisa, deu aquela esculhambação, passou 1, 2, 3, 5, 6 meses, a coisa deu uma acalmada. Aí o gringo, aí o dólar tá 6 pila. Aí o gringo pega e fala o seguinte: bom, eu tô com dólar lá no Brasil, meu dólar tá valendo R$ 6. Ou seja, a moeda deles caiu um monte. Tá barato o real. Então, se eu chegar lá e começar a comprar coisas com dólar, eu vou comprar 20% a mais do que eu comprava há um ano atrás. Então, eu tenho um poder de compra muito maior lá no Brasil. Então, talvez seja interessante lá para o Brasil. Mas ainda não, vou esperar mais um pouquinho. Aí, beleza. Aí, o governo, como forma de tentar conter a inflação, porque aí o dólar é uma coisa que bate na inflação também, começa a aumentar juros. Primeiro que ele derrubou, né? A Covid foi um caso à parte, o governo derrubou forçadamente as taxas de juros a 2%. Mas aí começa a aumentar juros e fala, por exemplo, 2021 vai fechar lá 6, 7% ao ano. Aí o gringo olha, puxa vida, eu tenho 7% de juros no Brasil e tenho $1 valendo R$ 6, quase 6, 5,70, 5,80. Então tem um poder de compra muito grande no Brasil, com um prêmio de juros muito bom. Eu vou para o Brasil, vou pegar parte do meu dinheiro e vou para o Brasil. E aí pega parte do dinheiro dele e volta para o Brasil. E aí fica aqui, compra a bolsa. Né? Chega é o contrário, né? Chega na porta do Brasil, lá desce do aviãozinho, cheio de maletinha de dólar. Chega na porta, ô seu Brasil, tudo bom? Como é que o senhor tá? Eu vim aqui investir em algumas coisas aqui, comprar algumas coisas de vocês aí. Só que eu tenho dólar aqui, eu não tenho real. Minha moeda do meu país é dólar. Como é que a gente faz? Aí fala, não, não tem problema, só faz o seguinte, passa ali naquela casinha ali, ó, vende os teus dólares lá e compra o que der aí em real e aí tu pode entrar aqui. Beleza. Aí o gringo chega lá, vende o dólar, pega real e aí vai, compra título do governo, compra ação na bolsa, compra maçã na feira, não importa. Então aí a gente vê a curva ao contrário, o dólar caindo e bolsa subindo e tudo mais. Aí se o governo começa a aumentar título, começa a aumentar juros, o gringo, quanto mais juros aumenta, mais gringo tende a vir. Então a ideia é simples, né? É a gente que complica, mas esse é o fluxo cambial, né, e o fluxo de dinheiro que funciona em cima da B3. E aí se vocês pegarem e olhar, é só acessar o site da B3 e olhar o fluxo de capital estrangeiro na B3. Tem os fluxos mensais, semanais, diários, de período em período lá que a gente consegue ver. Lá tem um gráfico que mostra quanto de dinheiro residente entrou ou saiu da B3 e quanto de dinheiro estrangeiro entrou e saiu da B3. E aí tem plotado em cima o gráfico do Ibovespa. Vocês vão ver que o fluxo de capital estrangeiro mexe muito mais no Ibovespa do que o próprio capital residente daqui, porque é muito dinheiro. É que nem essa brincadeirinha que eu falei de malinhas de dinheiro, são centenas de milhões de dólares, é muito dinheiro. Então, a gente brinca que os Estados Unidos, eles pegam um conta-gota, pegam um pouquinho de dinheiro assim deles lá, de dólares, pingam no Brasil, se eles resolvem fazer isso, inundam o Brasil de dinheiro. Essa é a diferença. É muita diferença lá.
Então, essa é a ideia, né? Então, a logística não, a curva é bem simples. Só que o pessoal não enxerga isso. O pessoal só vê dólar subindo e dólar caindo, não consegue enxergar esses momentos. Não consegue entender uma correlação da taxa de juros com o dólar, com o Ibovespa, né? Com as commodities, com tudo mais. Tudo isso influencia um no outro. Essa curva, é tudo, o mercado é cíclico. E a outra vantagem, quem é que consegue entender isso super bem? Quem é que consegue enxergar isso de uma forma muito boa? 99% dos operadores de commodities operam mercado financeiro como ninguém. Por quê? Porque as commodities são cíclicas. As commodities têm sazonalidade. As commodities a gente aprende a enxergar ciclos. A gente aprende a enxergar o milho num período que o milho tende a subir mais, depois um período que o milho tende a cair mais, depois o milho volta a subir de novo. Então o milho lá chega janeiro, fevereiro, março, sobe um pouquinho, dá uma brigada lá, aí patina um pouco mais ali março, abril, aí lá por junho, julho, agosto, nesses 3 meses, geralmente ele faz fundo. O contrato lá faz fundo. Aí o contrato U, lá de setembro, começa a puxar o milho, porque nunca se sabe, atrasa plantio, aí tem a questão de frio, tudo mais, tudo acaba prejudicando o milho. Então, geralmente, o milho tende a subir um pouquinho mais ali no segundo semestre. O petróleo, o gás natural, tem uma sazonalidade parecida. No inverno americano, tem um consumo muito grande de gás natural devido ao aquecimento. Lá todo mundo tem calefação nas casas. Um dos motivos das casas serem de madeira nos Estados Unidos, uma porque é barato e outro porque a madeira com aquela espuma que eles usam lá, ou até mesmo aquela fibra, tipo uma fibra de vidro, sei lá, tipo de congelador, ela é um excelente isolante térmico, e as casas têm calefação, tem sistema com caldeira no porão e tudo mais, para ajudar a manter a temperatura no inverno rigoroso. Estados Unidos, Canadá, todos os países do norte lá. Então, nesses períodos, o consumo de gás natural aumenta. Obviamente, dependendo do consumo, a demanda aumenta, a oferta pode ficar um pouco mais escassa, o preço do gás natural sobe, o preço do petróleo sobe. Então a gente sabe que no inverno americano isso tende a aumentar. Então a sazonalidade faz o preço subir um pouco. É válido a mesma coisa pro verão americano, né? Não só americano, pega toda aquela faixa lá, né? Que começa a cair um pouco mais. Por quê? Porque começa a ficar mais quente e o pessoal começa a consumir menos gás natural, menos petróleo para fazer a parte de calefação 24 horas ligado. Ah, mas aí se em verão é extremamente muito quente, como está acontecendo agora lá no Canadá e tudo mais, tem a questão do ar-condicionado que o pessoal usa, né, sem parar. E aí isso aumenta o consumo de energia elétrica e aumenta o consumo nas termoelétricas, que também são movidas a gás natural. Então, olha a complexidade do negócio, não é tão simples. Mas a sazonalidade do gás natural é basicamente essa. Nesse período de verão, ela tende a cair, no inverno aumenta mais. Então, isso, um operador de commodities consegue enxergar. Um day trade em índice futuro não faz a mínima ideia que isso acontece. Um day trader em dólar não faz a mínima ideia que isso acontece, que isso existe. E quem enxerga isso consegue enxergar ciclos muito mais complexos e ciclos muito mais macro, consegue enxergar o ciclo que a economia está andando. Ah, o momento agora está bom para compra, o momento agora está bom para venda, eu vou comprar ações, vou vender ações, vou fazer esse tipo de coisa. Opera num tempo, num prazo de meses, 2, 3, 4 meses. Os melhores traders do mundo não operam fazendo operações em 10 minutos. Os caras lá, os velhinhos cabeça branca que vocês veem, um Peter Lynch, um Warren Buffett, um George Soros, qualquer um desses caras aí, eles não operam day trade em 5 minutos. Os caras operam, fazem operações de meses, fazem opções, vendas, compras, meses analisando operações que demoram a se maturar e dão muito dinheiro. Por quê? Porque eles conseguem enxergar essas curvas. Então é só uma reflexão, né? Na sexta-feira, que não é sexta,
é interessante. Então, sempre pesquisem por isso, tentem entender os ciclos do mercado e quem opera commodities é obrigado a entender isso. E eu garanto que quem opera commodities, independente da commodity, e opera bem e entende como é que funciona o ciclo daquela commodity, consegue pegar essa mesma análise, essa mesma metodologia e aplicar isso em cima de mercado de ações, aplicar isso em cima de juros, taxa de juros, que o juros sobe, daqui a pouco cai, daqui a pouco sobe, daqui a pouco cai, enfim, tudo isso. Beleza? Deixa eu só voltar aqui para finalizar com o Ibovespa. Deixa eu virar aqui, Ibov. Ibov no gráfico semanal, fechando aqui, né, abaixo da média móvel de 8, mas acima da média móvel de 20 ainda, na mesma região de suporte de antes. No gráfico diário, fazendo um padrão de reversão de 2 barras que não foi acionado, né, que eu ainda tracei ontem aqui, ó. Seriam essas 2 barras de ontem e hoje é quinta, terça e quarta aqui. Então esse seria um movimento de padrão de reversão de 2 barras, que não foi acionado. O ideal é ser acionado para cima e não para baixo. Né? Chegou a negociar abaixo aqui, mas voltou. Então vamos ver o que o Ibov faz aqui. Ele está no modo rompimento, que é para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Vamos ver o que ele faz. Como eu falei, é importante que o Ibovespa tenha momentos de queda próximos ao topo, porque isso faz com que grandes instituições montem posições compradas, se, obviamente, for o objetivo deles, né? Então, por enquanto, era isso. Beleza, pessoal? Um bom final de semana, não, né? Porque não é final de semana amanhã, provavelmente todo mundo trabalha, a não ser que seja de São Paulo, eu não sou, então, para mim é dia normal. Né? Então, aproveitem que amanhã não tem pregão, se quiserem brincar no simulador ou algo do tipo, é sempre bacana, botar lá um replay de mercado, algo do tipo também ajuda bastante. E estudem bastante, né? Isso é bacana. Beleza? Valeu, obrigadão. Me sigam lá no aqui, ó. Me sigam aqui. Não, é que aqui tá no outra coisa. Né? Lá no cantinho. Me sigam lá no cantinho no Instagram lá que eu vou postar mais coisas. Valeu, um abraço, até mais. Tchau.